Queridos, vamos ao ponto, né? A leitura da palavra de Deus, e não somente do Apocalipse, mas de qualquer outro livro, né? Seja de Gênesis, ou do Apocalipse, ou dos Evangelhos, não importa. A leitura carece de uma leitura hermenêutica, de uma interpretação hermenêutica. E eu sei que essa palavra, ela soa um pouco muito técnica, né? Mais usadas em seminários e faculdades de teologia, mas é uma palavra extremamente necessária. Uma vez que a palavra hermenêutica, ela fala de um processo de leitura. No sentido de que muitas pessoas leem a Escritura e cada qual procura dar a ela o significado que eles querem. Até porque quando a pessoa se aproxima de um texto, ela já traz uma bagagem de informações, né, no bojo da sua tradição. Então todos aqui, ninguém pode aqui falar que é desprovido de qualquer conhecimento teológico ou que seja escatológico. Porque de alguma maneira você já ouviu alguma coisa, seja na sua infância ou na sua juventude, ou mesmo agora na fase adulta, mas de alguma maneira nós já ouvimos alguma coisa concernente à escatologia. Mas veja, se o meio cristão evangélico é um poço de contradição no que diz respeito a doutrinas bíblicas, ou seja, se o mundo cristão evangélico ele está aí multifacelado em milhares e milhares de vertentes e de crenças e de doutrinas diferentes umas das outras, não somente diferentes, mas sobretudo antagônicas, contrárias, porque um grupo vê de um modo, o outro vê de outro, e um terceiro já vê de uma terceira maneira, e cada qual afirma ter a verdade. Então você vai, por exemplo, a um grupo dos TJs, por exemplo, que são as Testemunhas de Jeová, eles têm lá todo um arcabouço escatológico de Daniel e Apocalipse, muito grande. Aí você vai nos adventistas, eles também possuem. Aí se você for nas igrejas pentecostais, eles também possuem. Nas igrejas reformadas também. Aqui também, em todo lugar tem. De maneira que não há uma única linguagem e nem mesmo existe um único entendimento. Sobretudo quando se trata de escatologia. Também das várias doutrinas bíblicas. E aí fica aquela confusão, e você fica perguntando, ora, o que é a verdade afinal? Quem fala a verdade afinal? Quem, nesse poço de confusão e de contradições, está falando a verdade? E é nesse ponto quando nós nos posicionamos e dizemos, a verdade não está comigo, Alexandre. Jamais eu posso dizer que a verdade está comigo, ou que eu seja a verdade. A verdade está na Escritura. É a palavra de Deus que é a única fonte autorizada para dizer o que é e o que não é. E é por isso que eu disse agora no princípio que é necessária que se haja uma leitura, né, hermenêutica da Bíblia. O que é uma leitura hermenêutica? É uma leitura em que se permite que a própria Escritura, na medida em que você vai lendo e você vai fazendo um diálogo da Escritura com a própria Escritura, aplicando esses princípios de interpretação. Por exemplo, surge uma situação, aí você não diz o que é, e nem pergunta para mim o que é, nem pergunta para o fulano o que é, mas você pergunta à própria Escritura o que é. E se naquele exato momento e local onde se lê, não for possível encontrar o que é aquilo, você vai para contextos correlatos. E aí há vários tipos de contextos em que a própria Escritura, ela vai encadeando o pensamento para então traduzir o significado disso ou daquilo outro.